Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eva humilha Julieta. Alice decide começar a trabalhar na Fundação Carranza, o que vai deixar Lucas furioso. Gonçalo é expulso da faculdade de medicina. Como será que o Sérgio vai reagir quando descobrir? Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da novela Se Nos Deixam, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. E não se esqueçam de deixar nos comentários o que estão achando da novela. Segunda-feira, 31 de janeiro. Sérgio começa com seu teatro. Ele diz que naquela noite o programa será diferente, pois a notícia é ele. Sérgio diz que é por sua família que está ali, porque precisa acabar de uma vez com aquele circo e também porque deve honrar o nome do seu programa, com a verdade à frente. Sérgio diz categoricamente que a notícia sobre Julieta e ele terem um caso é absolutamente falsa. Julieta é pega de surpresa, mas tenta se recompor para que ninguém perceba sua frustração diante da atitude de Sérgio. Sérgio diz que quer que fique claro para todos o seu amor por sua esposa e por sua família e exige respeito para sua companheira de trabalho, a excelente jornalista Julieta Lugo. Lucas assiste ao programa e diz à mãe que Sérgio Carranza é um covarde que só sabe mentir. Alice não suporta ver tanto cinismo da parte de Sérgio e vai para o seu quarto. O programa entra no intervalo. O presidente do canal parabeniza Sérgio, dizendo que ele esteve brilhante. Enquanto isso, Julieta discretamente chora. Martim se aproxima, entrega uma garrafa de água a ela e diz que aquilo vai ajudá-la. A mãe de Lucas pede para ele não falar daquele jeito do pai. Lucas diz à mãe que aquele homem não é seu pai, que é alguém que não assumiu a gravidez dela e que sequer teve a decência de levá-la para o hospital no dia do parto não é um pai, mas sim um cachorro. Lucas diz à mãe que não vai descansar até ter o mesmo nível de vida que os seus irmãozinhos e até que ela seja como a dona Alice. Eva vai até o quarto de Alice advogar a favor de Sérgio. Alice diz que Eva parece mais ser mãe de Sérgio do que dela. Alice diz à mãe que o único culpado de ter destruído a família é Sérgio e é vergonhoso ver como ele não pode ser honesto uma vez em sua vida. Eva tem a cara de pau de dizer que Alice está exagerando como sempre. Tiago diz a Martim que Sérgio jamais iria assumir a sua infidelidade em público. Martim diz ao amigo que cedo ou tarde a verdade virá à tona e o Carranza vai se arrepender do que fez. Martim se pergunta se Alice acreditou no teatro de Sérgio. Tamayo, Sérgio e Fabiano comemoram a audiência do programa. Sérgio diz que vai se encarregar de fazer com que o jornalista que publicou a nota sobre Julieta e ele seja despedido e que não consiga trabalho nunca mais. Fabiano e o presidente aconselham Sérgio a terminar de uma vez com Julieta, porque os jornalistas vão persegui-lo, acabarão conseguindo uma foto dele e Julieta e a sua imagem de homem impecável será destruída. Alice decide começar a escrever e inicia contando a história de sua vida. Rebeca diz que foi uma vergonha o espetáculo de Sérgio e exige que Fabiano o mande embora da sua casa no dia seguinte. Sérgio vai até a casa de Julieta e diz que mentiu por ela, por sua família, por todos. Com raiva, Julieta diz que Sérgio é um covarde e pergunta se ele não se dá conta de que tudo o que ela faz é porque o ama. Julieta diz que está cansada e o que quer é deixar o programa e ir embora do país, pois já não aguenta mais ser amante dele. Sérgio diz que se Julieta fizer isso, ele morre e pergunta se ela não vê que ele também a ama. Sérgio diz a Julieta que quer refazer a sua vida ao lado dela e ela cede aos beijos dele. As três patetas, Yara, Miranda e Eva, continuam pressionando Alice a perdoar Sérgio. Alice deixa claro que não acredita mais em Sérgio e não vai perdoá-lo. Ela diz que precisa ter dignidade, respeito por ela mesma e amor próprio. Sérgio pergunta a Rebeca como Alice está. Rebeca fala que Alice está mal, devastada, mas diz que tem certeza que a amiga aprenderá a viver sem ele e ela a ajudará nisso. Alice leva Miranda na escola e quando a mãe vai embora, ela aproveita para ir ao encontro de Culebra. Uma das alunas vê quando Miranda está indo embora.
Martim volta a surpreender Alice. Paulo fica surpreso ao receber a visita do pai de Simão. Yara volta à casa de Paulo e é observada por alguém à distância. Eva parabeniza Sérgio por sua declaração no programa. Eva diz que Sérgio precisa continuar tendo boas atitudes com Alice para fazer com que ela o perdoe e pede para ele mandar o seu motorista de volta para casa para ajudar Alice. Alice conta para Martim que começou a escrever no caderno que ele lhe deu de presente. Martim fica feliz e brinda isso. Depois, Alice diz que é melhor eles não se verem mais, porque as pessoas poderão acabar interpretando mal. Alice diz a Martim que vai ser eternamente grata por todas as coisas lindas que ele fez por ela e vai embora, deixando o Martim arrasado. Paulo jura a Fagundes que não matou o filho dele. E pergunta se Fagundes não pensou que podem ter matado o filho dele por ele estar no mau caminho. Furioso, Fagundes acerta vários golpes em Paulo. Os policiais entram e o levam embora. Yara está cuidando das plantas de Paulo quando escuta um forte barulho. Yara fica assustada ao ver um homem saindo da casa correndo. Miranda se encontra com Culebra e os dois bebem. Culebra diz que se Miranda quiser, pode lhe contar os seus problemas. Fernanda reclama com o namorado pelo comportamento violento que tem mostrado ultimamente. Ela deixa claro que não está gostando nada daquilo. Samuel intimida Fernanda, o que a deixa muito assustada. Nesse momento, Gonçalo chega para entregar a ela o bolo que havia lhe prometido. Samuel se aproxima de Fernanda com atitude muito possessiva. Fernanda fica desconfortável. Gonçalo percebe e pergunta se está tudo bem. Fernanda responde que sim. Gonçalo diz a Fernanda que já vai embora, mas que se ela precisar de alguma coisa, é só ligar para ele. Fagundes conta para a esposa como foi o seu encontro com Paulo. Marilu comenta que Simão estava muito estranho na semana em que morreu e se pergunta se não será verdade tudo o que Paulo disse. Yara conta para amigo o que aconteceu na casa de Paulo e diz que está convencida de que alguém a está seguindo. Gonçalo é reprovado no seu exame de medicina. Alice vai à sua sessão de terapia com Carlota. Ela diz a Carlota que agradece muito por tudo o que Sérgio disse no programa, porque isso fez ela ter mais certeza que tomou a decisão certa. Mas Alice diz que se sente pressionada, culpada por causa de suas filhas e da sua mãe, que querem que ela perdoe Sérgio. Alice diz que é muito difícil passar por tudo aquilo. Carlota diz que ninguém disse que seria fácil, mas que Alice está fazendo o trabalho que tem que fazer por ela mesma e que parte do processo é saber se a decisão que tomou a respeito do marido será definitiva. Martim confessa a Tiago que está se apaixonando por Alice. Miranda bebe demais. Ao se levantar para pegar mais cerveja, ela acaba desmaiando e bate fortemente a cabeça. Culebra se desespera ao ver que ela está sangrando. Julieta está com sua assistente preparando a casa para receber Sérgio quando alguém bate na porta. Julieta fica surpresa ao se deparar com Eva. Terça-feira, 1º de fevereiro. Shirley sai e Eva começa a colocar Julieta no seu lugar. Eva diz a Julieta que sabe que foi ela quem contou para o jornalista sobre o caso entre ela e Sérgio. Julieta diz a Eva que é mulher, foi seduzida e acabou se apaixonando. Eva fala que a nota que saiu no jornal não vai mudar nada e diz a Julieta que ela sempre vai ser amante, a outra nunca será a primeira, porque para ser uma dama precisa ter classe, coisa que ela não tem. Enfurecida com o que houve, Julieta manda Eva ir embora da sua casa. Miranda continua inconsciente e Culebra a leva para a emergência. Alice ainda está com Carlota fazendo sua terapia e fala sobre o que a preocupa mais. Alice diz que tem medo da reação dos filhos diante da separação com Sérgio. Carlota explica que os filhos dela precisam entender o que o pai deles fez a ela e que ela precisa priorizar-se como mulher. Carlota diz que Alice tem 2 filhos adultos, Miranda já está grande e a vida dela não pode girar em torno dos filhos. Carlota sugere que Alice encontre um trabalho que a torne independente, pois chegou o momento de pensar nela. Como amigo, Tiago aconselha Martim a esquecer os seus sentimentos por Alice, porque isso só trará problemas a ele. Triste, Martim diz ao amigo que Alice não sabe que ele está apaixonado por ela e hoje lhe disse que era melhor eles não se verem mais.
Martim recebe a ligação da sua mãe, que está preocupada com Fagundes, pois ele desapareceu depois que conversaram sobre o assassinato de Simão. Enquanto isso, Fagundes está em um bar com Mujica e o questiona se seu filho não estava andando com más companhias ou se tem alguma pista nova que mude o rumo do caso. Molina responde que a hipótese continua sendo a mesma, roubo à mão armada, e recomenda que Fagundes esqueça o assunto. Yara conta para Moisés o que aconteceu na casa de Paulo e diz que tem certeza que alguém está vigiando. Moisés quer que Yara prometa que não vai mais na casa de Paulo. Como ela não promete, ele ameaça tirar o caso dela. Gonçalo conta para Lorena que foi reprovado na prova e expulso da faculdade de medicina. Lorena apoia Gonçalo e diz que aconteça o que acontecer, ela está ali para escutá-lo. Depois que é atendida, Miranda foge da emergência com Culebra antes que a sua família fique sabendo do ocorrido. Irritado, Moisés diz que Yara demonstra mais interesse no caso de Paulo do que no casamento deles e pergunta se ela já não quer se casar. Yara responde que depois de tudo que tem acontecido na sua casa, a verdade é que a palavra casamento está começando a lhe dar medo. Paulo está encantado com o livro que ganhou de Yara. Alice, Fernanda e Rebeca se encontram. Rebeca se queixa do incômodo que a presença de Sérgio lhe causa estando em sua casa e diz que Alice o acostumou muito mal. Fagundes chega em casa e Martim está com Marilu esperando. Nervoso, Fagundes diz que já está cansado de ser subestimado por eles. Yara se encontra com o pai. Sérgio pede a ajuda dela para voltar para casa. Yara diz que vai ajudá-lo, mas antes quer saber a verdade sobre o relacionamento dele com Julieta e se ele ainda ama sua mãe. Sérgio fala que não vai mentir para ela e diz que o que aconteceu com ele em relação a Julieta foi o que acontece com muitos homens da sua idade. Sérgio diz que a juventude e a beleza de uma mulher como Julieta o pegou e Alice se tornou obcecada em ser a dona de casa perfeita, se esqueceu dela e ele nunca mais voltou a ver aquela mulher linda que sempre se cuidava. Mas Sérgio diz que continua amando Alice com todas as suas forças e pede perdão a Yara. Culebra quer acompanhar a Miranda até a sua casa, mas ela se recusa. Culebra fala sobre a tatuagem dela. Miranda conta que fez há pouco tempo e que é do seu melhor amigo. Ele pergunta se o peixe salvou a vida dela e avisa que esse posto é seu, que ele é o seu melhor amigo. Lorena agradece Gonçalo pela confiança que teve nela. Gonçalo diz que desde o momento que a conheceu, sentiu uma conexão muito especial com ela. Lorena diz que ela também, que chamam aquilo de química, e os dois se beijam. Eva instrui Emiliano a falar bem de Sérgio com Alice e até dizer que ele chora constantemente por causa dela e de sua família. O jornalista Lalo informa Julieta que deverá publicar uma nota dizendo que o caso de amor entre Sérgio Carranza e ela é tudo mentira. Ou vai perder o seu trabalho. Furioso, Lalo diz para Julieta não voltar a metê-lo em suas coisas. Alice entra no quarto de Miranda e diz que é muito estranho ela estar na cama. Miranda diz para a mãe ficar tranquila, pois ela está bem. Alice não suspeita de nada e sai do quarto. Miranda se levanta e não vê que o travesseiro está sujo de sangue. Sérgio comenta com Tiago que esteve conversando com Julieta e eles estão convencidos de que foi Martim que divulgou para a imprensa o caso deles. Sérgio declara que vai tirar Martim do programa. Tiago deixa claro que se Sérgio demitir Martim, ele também sairá do canal. Julieta encontra Martim e, com seu cinismo de sempre, não perde a oportunidade de culpá-lo pelo ocorrido e diz que ele vai pagar muito caro. Emiliano começa a cumprir as ordens de Eva e deixa Alice deslocada ao saber da suposta situação de Sérgio. Alice encontra uma menina quando está saindo do supermercado. Luna começa a ajudá-la com as compras. Julieta conta a Sérgio sobre a visita que recebeu de Eva e exige que ele coloque limites nela. Sérgio promete que vai se encarregar de Eva. Depois eles falam sobre a nota que vai sair na imprensa desmentindo que os dois têm um caso. Sérgio diz que o importante é que ninguém volte a mencionar que há um romance entre eles. Tiago conta para Martim sobre a conversa que teve com Sérgio e diz que ele precisa esquecer Alice, pois se apaixonar por ela é uma estupidez. Tiago diz que Martim tem lucidez para renunciar a Alice ou ao seu emprego. Alice se apresenta na Fundação Carranza para registrar a Luna como candidata a uma bolsa, pois é uma menina muito inteligente e de baixos recursos. Lucas tenta impedi-la,
mas Alice diz que, como diretora da fundação, autoriza o caso de Luna. Furioso, Lucas diz que ele é o único que sabe como funciona toda a fundação. Com firmeza, Alice diz: pois então você me ensina, porque a partir de amanhã eu assumo meu cargo como diretora e então você vai me ver todos os dias. Quarta-feira, 2 de fevereiro. Alice diz para Lucas preparar o seu escritório, porque ela vai tomar as rédeas como diretora da fundação e pessoalmente falará com a mãe de Luna sobre a bolsa que ela vai ganhar e se retira com a menina. Martim diz a Tiago que não precisa se preocupar por ele estar apaixonado por Alice, porque isso não significa que ele fará algo. Martim diz que Alice é a mais impossível dos seus amores platônicos. Lucas liga para Sérgio, conta sobre as intenções de Alice na fundação e o avisa que não quer ela ali, pois Alice não sabe fazer nada e ele é o verdadeiro diretor. Lucas volta a ameaçar Sérgio, dizendo que se Alice começar a trabalhar na fundação, eles conversarão todos os dias e ela pode acabar sabendo de coisas que ele não gostaria. Yaya vê a mancha de sangue no travesseiro de Miranda. Miranda implora para Yaya guardar segredo e não preocupar sua mãe. Sérgio adverte Eva para ficar longe de Julieta, pois dela ele se encarrega. Eva fica muito irritada com a advertência de Sérgio. Miranda fica feliz ao ver o pai em casa e diz que sente muita falta dele. Alice conversa com a mãe de Luna sobre a bolsa de estudos. O irmão de Luna é muito grosseiro com Alice e diz que a única coisa que a irmã precisa é trabalhar para trazer dinheiro para casa. Yara visita Paulo e conta a ele sobre o incidente em sua casa. Paulo diz que não quer que ela se arrisque mais e que é melhor não ir mais à sua casa. Yara diz que isso será impossível, porque ela já tem carinho pelas plantas dele e não vai permitir que elas morram. Paulo agradece Yara e discretamente toca a mão dela. Yara se sente cada vez mais envolvida por Paulo. Sérgio presenteia Gonçalo com o primeiro estetoscópio de seu avô. Sérgio pergunta como ele se saiu na prova. Gonçalo mente para o pai, dizendo que o resultado ainda não saiu. Yara diz a Paulo que desconfia de que a polícia possa estar envolvida no caso dele. Karina combina de jantar com Martim em sua casa. Moisés espera por Yara na frente do presídio e a convida para jantar na casa dele, para falarem sobre as suas dúvidas a respeito do casamento. Alice chega em casa e fica sabendo que Sérgio esteve lá. Eva e Miranda sentem pena de Sérgio, mas Alice, farta, diz que até Emiliano sente pena dele e se retira. Enquanto isso, Sérgio está na casa de Julieta, se divertindo com ela. Julieta insiste que ele não deveria passar por momentos ruins se pode viver com ela, mas Sérgio diz que é melhor eles conversarem depois. Carlota convida Martim para jantar com Sofia e ela. Sofia percebe que a mãe ainda é apaixonada por seu pai. Gonçalo não conta para a mãe que reprovou na prova. Ele mostra o presente que o pai lhe deu e diz que se sente pressionado. Alice conta para o filho que vai começar a trabalhar na fundação e ele fica feliz por ela. Yara está com Moisés e eles começam a discutir por ele querer tirar dela o caso de Paulo. Moisés diz que foi só uma advertência, que só quer protegê-la e a beija. Eles são interrompidos quando a comida que Moisés pediu chega. Yara se sente aliviada, porque cada vez menos quer ter esse tipo de proximidade com o noivo, mas não se atreve a cancelar o casamento. O jantar termina e Sofia diz que não entende como a mãe pode dar conselho aos outros sobre casamento, mas não aconselhou a si mesma e ao pai para resolver o casamento deles. Martim recebe a ligação de Karina. Ela se desculpa por não estar pronta para o compromisso deles. Martim havia se esquecido e diz que está com Sofia. Desapontada, Karina diz que entende, dá tchau e desliga o telefone. Julieta diz a Sérgio que vai preparar um banho para eles. Sérgio vai pegar os seus remédios e todos caem no chão. Sem saber qual deve tomar, ele liga para Alice, conta o que aconteceu e diz que não sabe qual remédio tomar, pois todos se misturaram. Eles conversam amigavelmente e Alice explica quais remédios ele deve tomar à noite e pela manhã. Depois, Alice o agradece pelo presente que deu a Gonçalo e por ter enviado Emiliano. Sérgio diz a Alice que sente muita falta dela.
Sérgio se despede de Alice apressado e desliga o telefone, pois percebe que Julieta está saindo do banheiro. Quando Julieta pergunta com quem ele estava falando, ele diz que era com Fabiano. Alice continua escrevendo a sua história e Martim conversa com seu cachorro Enzo sobre a sua paixão por Alice. Os dois olham seus telefones e pensam em ligar um para o outro, mas desistem. Sérgio diz a Fabiana e Rebeca que está procurando um lugar para viver. Julieta vê no jornal a matéria de Lalo dizendo que o romance entre Julieta Logo e Sérgio Carranza é uma mentira. Furiosa, Julieta diz a Shirley que Lalo é um covarde. Martim quer apresentar uma proposta de reportagem a Sérgio. Irônico, Sérgio mostra o jornal a Martim e avisa que já acabou com a fofoca que ele fez. Sérgio nega a proposta de reportagem de Martim, sugere que ele deixe o seu ego de lado e faça o que ele quiser. Fernanda liga para a casa de Alice, mas ela não está e Gonçalo a atende. Gonçalo diz a Fernanda que ficou preocupado com ela, pois no dia em que levou o bolo à sua casa, pensou que o cara que estava com ela estava incomodando. Fernanda diz que não está acontecendo nada e fala para ele não se preocupar. Gonçalo diz que se algum dia ela precisar de algo ou quiser conversar, pode procurá-lo. Ariana diz a Miranda que quer ser sua amiga. Yara volta a procurar Trompeta, mas não o encontra. Uma mulher aparece, chama Yara e escondida dá a ela o endereço da casa de Trompeta. Indignado, Martim reclama com Tiago pelo tipo de reportagem que Sérgio quer que ele faça. Martim diz que se continuar assim, não será necessário que o demita, porque ele mesmo renunciará. Martim nem imagina que o trabalho que Sérgio mandou fazer fará ele se encontrar com Alice. Lucas tenta impedir Luna de conseguir a bolsa. Alice deixa claro que ela vai resolver tudo. Ao chegar na casa de Trompeta, Yara descobre que ele foi embora da cidade. A mãe de Luna agradece a Alice pelo que fez por sua filha. Alice vê Martim na frente da fundação e o chama. Martim fica surpreso e feliz ao encontrar Alice ali. Quinta-feira, 3 de fevereiro. Martim diz a Alice que Sérgio enviou para fazer uma reportagem sobre a fundação para o programa. Alice diz a Martim que é a diretora da fundação e Martim diz que está ali para entrevistá-la. Lucas intervém, dizendo a Martim que ele é o diretor permanente e a senhora Alice acabou de se incorporar ao trabalho. Portanto, ele é o mais indicado para lhe informar tudo o que quiser saber. Alice diz a Martim que Lucas tem razão e que será melhor que ele o entreviste. Sérgio descobre que Gonçalo foi expulso da faculdade de medicina e tenta convencer o diretor a lhe dar uma oportunidade. Mas ele diz que lamenta muito e que já deram oportunidades demais para Gonçalo. Ariana tenta se aproximar de Miranda para ser sua amiga, mas ela desconfia que Ariana e Nicole estão armando algo para ela e se nega a aceitar a amizade dela. Martim começa a entrevistar Lucas e ele tenta concentrar em si mesmo. Martim diz que também deve entrevistar a diretora-geral. Lucas não gosta, mas não tem opção e se vê obrigado a concordar. Mercedes entrega a Alice todas as informações financeiras da fundação. Yara convida a Karina para tomar um café com ela. O diretor da faculdade informa a Gonçalo que o pai dele já está sabendo da sua expulsão. O diretor deseja que Gonçalo encontre a sua verdadeira vocação na vida. Logo, Gonçalo recebe a ligação do pai, mas não o atende. Martim diz a Alice que fica muito feliz por ter a oportunidade de conversar com a sua ex-amiga. Alice diz que espera que ele não pense que seja algo pessoal e fala que não tem nada contra ele. Yara conta a Karina sobre os eventos envolvendo o caso de Paulo e confessa que suspeita que a polícia esteja envolvida. Martim começa a entrevistar Alice. Ele fica encantado com as respostas dela. Quando os dois ficam sozinhos, Martim confessa a ela que sentiu a sua falta. Emiliano conversa com Shirley sobre o que Sérgio tem feito para tentar recuperar sua família e diz que ele está muito mal sem a senhora Alice. Julieta tenta falar com Sérgio, mas ele a ignora dizendo que tem que resolver um assunto muito importante. Gonçalo está apavorado, pensando na reação que o pai vai ter quando falar com ele. Gonçalo se sente melhor ao ver Lorena.
Fernanda faz terapia com Carlota. Ela fala sobre a sua relação com Samuel e o comportamento violento que ele vem demonstrando ultimamente. Carlota recomenda que Fernanda coloque limites antes que isso vá longe demais. Karina não concorda com as suspeitas de Yara e garante a ela que Mujica está muito interessado em que o caso seja resolvido porque é muito amigo do pai da vítima. Enquanto isso, um dos policiais, amando de Mujica, observa com quem Karina está conversando. Fagundes sai atrás de pistas sobre o assassinato do filho. Lucas liga para Sérgio para reclamar de Alice. Sérgio deixa claro que Lucas terá que deixar Alice fazer o que ela tiver vontade, porque nesse momento o que ela precisa é de um brinquedo, e a fundação é o brinquedo perfeito. Fabiano diz a Julieta que tem um recado de Tamayo e diz que ele sugeriu que ela termine a sua relação com Sérgio, porque isso afeta os interesses do canal. Julieta avisa que não vai permitir que ninguém se intrometa em sua vida amorosa, porque isso é ela quem decide. Martinha agradece a Alice pela entrevista e pergunta como ela está se saindo com o caderno que lhe deu. Alice diz que o caderno se tornou seu maior companheiro de insônias e o agradece muito pelo lindo presente. Culebra conversa com Miranda sobre uma moça da escola que ele gosta. Culebra diz que a moça é linda, mas eles ainda não têm nada e diz que irá apresentar ela para o amigo. Miranda fica triste. Shirley diz a Julieta que, segundo Emiliano, Sérgio está tentando fazer com que a esposa o perdoe e quer recuperar sua família. Julieta se recusa a acreditar e diz que tem investido muito em seu relacionamento com Sérgio para acabar perdendo no final. Lucas briga com a secretária por ela ter dado as informações financeiras da fundação para Alice. Lucas diz a Mercedes que avisou que deveria ser prudente. Alice conversa com as amigas sobre a fundação e diz que a sua missão é resgatar das ruas uma menina linda que ela conheceu. Entusiasmada, Alice fala sobre a entrevista que Martim fez com ela e diz que ele é um ótimo jornalista. Fernanda comenta com Alice e Rebeca que aquela delícia de bolo que estão comendo foi o filho dela quem fez. Alice diz que Gonçalo é um excelente chefe, mas não pode se dedicar a isso porque o pai dele o mataria. Tiago diz a Martim que ele deve editar a entrevista com Alice, porque tomou um rumo pessoal e não deve prejudicar a família Carranza. Sérgio chega furioso em casa à procura de Gonçalo. Sérgio informa a Alice que Gonçalo foi expulso da faculdade e diz que isso é uma vergonha para o sobrenome Carranza. Sérgio diz que isso é humilhante, que Gonçalo está desonrando a memória do seu avô e é algo que ele não vai tolerar. Mujica fica sabendo que Karina esteve conversando com Yara e a questiona, querendo saber o que elas conversaram. Karina diz que Yara queria informações sobre o caso, mas ela não lhe disse nada, porque eles não têm nada para dizer. Fagundes diz a Martim que esteve no mercado e viu a quantidade de drogas que rola naquele lugar. Fagundes diz que está buscando respostas e que não pode tirar da cabeça que o irmão dele talvez estivesse envolvido com essas coisas. Sérgio começa a reclamar dos filhos para Alice, colocando culpa nela pelo comportamento e atitudes deles. Alice diz que não vai permitir que ele chegue em sua casa exigindo nada. Diz que não é a polícia dos seus filhos, mas sim a mãe deles. Sérgio exige que ela se comporte como mãe deles então. Gonçalo chega e pergunta o que está acontecendo. Martim se encontra com Yara para falar sobre o assassinato do seu irmão. Sérgio diz que Gonçalo é uma vergonha para a família. Os ânimos estão exaltados e Alice pede para o filho ir para o quarto que ela vai resolver tudo. Farto, Gonçalo confessa que odeia a medicina e adverte ao pai, dizendo que ele não tem moral para reclamar de nada e que se quiser reclamar, que faça isso com os filhos que tiver com Julieta Lugo. Extremamente furioso, Sérgio parte para cima de Gonçalo. Desesperadas, Alice e Eva gritam para ele soltar o filho. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Descontrolado, Sérgio agride Gonçalo e ele termina com a boca machucada. Alice consegue tirar Sérgio de cima do filho. Sérgio diz a Gonçalo que não vai perdoá-lo nunca. Gonçalo diz que os dois estão quites porque ele também nunca vai perdoá-lo pelo que fez a sua mãe. Sérgio avisa que Gonçalo não receberá mais nenhum centavo seu. Terá que sair de casa também e se quiser estudar outra coisa, deverá pagar sozinho.
Alice coloca limites em Sérgio, dizendo que ele não está em condições de exigir nada, porque ali já não é a casa dele. Alice diz que os pais devem apoiar os filhos e não ameaçá-los. Irritado, Sérgio diz que a casa continua sendo dele e que está em todo o seu direito de reclamar. Alice diz que já chega, pede para Sérgio ir embora e abraça o filho. Martim se apresenta para Yara como o irmão de Simão Guerra, a vítima do seu cliente, e avisa que, se for necessário, vai contratar o melhor advogado do México para fazer Paulo apodrecer na cadeia. Gonçalo alcança o pai, joga no chão o estetoscópio que ele lhe deu e o manda levar embora. Gonçalo diz que tudo acabou, que se liberta do pai e das ordens dele. Sérgio pergunta se Gonçalo está louco e diz que o estetoscópio é um símbolo sagrado para ele. Gonçalo grita para o pai: então por que você não estudou medicina? Paulo é golpeado por outros presos ao não permitir que eles peguem o seu livro. Yara diz a Martim que entende a dor dele, mas garante que o seu cliente é inocente e diz que o caso está cheio de irregularidades onde não há evidências da culpa dele, e enquanto isso, o verdadeiro assassino está em liberdade. Eva diz a Alice que tudo está fora de controle, porque ela precisa da ajuda de Sérgio e ele deve voltar para a casa dele. Sérgio busca consolo em Julieta e a encontra, mas volta a lembrá-la de que vai descobrir quem divulgou a notícia do romance entre eles para a imprensa e diz que essa pessoa vai pagar caro porque ele causou muitos problemas. Martim pede desculpas a Karina por não ter podido jantar com ela na noite anterior. Depois ele conta a ela como foi a conversa que teve com Yara Carranza e diz que o que chamou a sua atenção foi ver como ela está determinada a tirar o seu cliente da prisão. Karina questiona se o cliente de Yara foi inocente, porque há uma possibilidade. Mas Martim diz que tem certeza de que Paulo é o culpado. Yara pede para a mãe perdoar o seu pai, pois não pode viver eternamente com essa raiva. Yara diz que se a mãe está mal, ela pode garantir que o seu pai está muito pior. Enquanto isso, Sérgio está tranquilamente na cama com Julieta em seus braços. Durante o café da manhã, Eva repreende Gonçalo pelo que aconteceu entre o pai e ele. Irritado, Gonçalo diz que não precisa de Sérgio Carranza para seguir em frente e se retira da mesa. O companheiro de cela de Paulo consegue um celular para ele. Moisés contrata uma organizadora de casamentos. Julieta conversa com Lalo. Ela quer que o jornalista divulgue a notícia de que foi Martim Guerra quem fez a fofoca sobre o seu caso com Sérgio. Alice avisa Lucas que vai contratar um contador externo para ter claro como está a situação financeira da fundação. Lucas diz que ele já tem o Fontes, que é um ótimo contador, mas Alice diz que quer uma segunda opinião. Lucas reclama, dizendo que Alice está desconfiando da sua gestão e é um mau início para o trabalho deles, e diz que agora todos devem pagar pela insegurança dela e por seus problemas conjugais. Para se proteger, Lucas imediatamente liga para Fontes e diz que precisa encontrá-lo, porque tem pessoas que vai revisar as finanças da fundação. No curso de gastronomia, Gonçalo conta a Lorena o que aconteceu em casa com seu pai. Lorena pergunta como pode ajudá-lo. Nisso, o professor se aproxima e diz que pensou que ele havia desistido, pois ainda não pagou a matrícula do curso. Gonçalo garante que irá pagar no dia seguinte. Sem nenhum entusiasmo, Yara escuta Moisés e a organizadora falando sobre o casamento. Nesse momento, ela recebe a ligação de um número desconhecido. Seu rosto se ilumina ao escutar a voz de Paulo. Paulo diz a Yara que conseguiu um celular para falar com ela, para não ter que esperar para isso só nas visitas. Paulo diz que a única coisa que o deixa tranquilo em tudo isso é saber que ela existe e que pensa um pouquinho nele. Yara diz que ele não imagina como ela pensa nele e que gostou muito de falar com ele. Sérgio pergunta a Martim como foi a reportagem na fundação. Martim responde que foi muito bem e que ele ficará encantado. Sérgio avisa que vai revisar a entrevista antes de colocá-la no ar e diz que espera que Martim dessa vez tenha feito bem o seu trabalho. Sérgio envia um buquê de flores enorme para Alice, com um cartão lhe pedindo desculpas pelo que aconteceu com Gonçalo e dizendo que o que está claro para ele é que somente os dois juntos poderão cuidar da família. Sérgio termina dizendo que os ama. Alice manda a secretária jogar as flores no lixo.
Miranda vê Culebra conversando animadamente com Nicole e fica com ciúmes. Samuel chega na casa de Fernanda, mas ela não gosta de vê-lo, porque cada vez mais se sente desconfortável com a presença dele. Paulo não para de falar sobre Yara para o seu companheiro de cela, e ele diz que Paulo está apaixonado por sua advogada. Moisés diz a Yara que eles passarão a noite juntos, mas ela não demonstra nenhuma vontade de ficar com o noivo. Lorena consegue deixar Gonçalo mais animado. Miranda decide ser amiga de Ariana e a convida para tomar um sorvete. Sérgio parabeniza Martim por sua reportagem e diz que é como se ele pudesse fazer boas reportagens depois de tudo. Martim agradece e diz: mas este novato que você vê aqui já ganhou vários prêmios de jornalismo. Sérgio tenta humilhar Martim, dizendo que o Prêmio Nacional de Jornalismo ele nunca ganhou. A mãe de Luna desabafa com Alice sobre a sua família. Ela conta que seu ex-marido Toro há 1 ano saiu de casa. Ariana diz a Miranda que acha que Nicole gosta de Diego, um rapaz que chamam de Culebra. Fernanda e Samuel fazem amor, mas no meio de uma conversa ele volta a ser violento. Lucas, com a cumplicidade da secretária, instala câmeras na sala de Alice. O plano de Julieta começa a funcionar. Sérgio diz a ela que alguém descobriu primeiro que ele. Quem foi que fez a fofoca sobre a relação deles? E a notícia está por todos os lados. Julieta finge estar surpresa e pergunta quem foi. Furioso, Sérgio responde que foi o Martim Guerra. Se sentindo triste e preocupada, Alice escreve em seu caderno que tem medo de falhar como mãe, agora que sente que falhou como esposa. Em um impulso, ela liga para Martim, diz que precisa vê-lo urgentemente e pergunta se ele pode.